E aí, olha eu aqui de novo com você, dando continuidade nesse desafio da leitura do livro Antimedo, do Pablo Marçal. Quero te pedir para dar o like, compartilhar, comentar, se inscrever no canal. E você fez a tarefa de ontem? Você fez a lista dos 10 medos que você já ouviu, que parece ser uma coisa boa, mas não é? Ontem eu li Medo versus Medo. Aí fazendo essa tarefa eu lembrei, quando a gente fala com as crianças, medo do escuro, do homem do saco, do bicho papão, quando canta música de niná, que parece uma coisa boa, porque são uma melodia bem agradável, boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Qual a criança que não tem medo de careta, gente? Inconscientemente a gente canta essas músicas de niná, da cuca, do boi, da vaca amarela e várias coisas que desde criança, desde muito pequeno, a gente vai colocando medos e mais medos no inconsciente da criança, medo de barata. Olha, são tantos os medos que parece que são bons, medo de tomar choque, né? Não coloca o dedo na tomada. Então, assim, isso lógico tem um sentido de preservar a criança para que ela não ponha, mas a forma como a gente faz isso geralmente causa grandes traumas, grandes bloqueios e muitos medos na vida nossa depois que somos adultos. E a gente não sabe nem por que tem tanto medo. Medo de aprovação, medo de rejeição, medo da escassez. Então, todos esses são medos que inconscientemente são falados desde a... Você pensa que eu tenho dinheiro, você pensa que a gente é feito de... que eu sou feito de quê? Você pensa que dinheiro dá em árvore. Então, olha, são mais de 10 se a gente for pegar assim e pesquisar e lembrando medos que parece que são bons e não são. Então agora eu vou dar continuidade na leitura agora do capítulo Estágios Cerebrais do Medo. Você sabe efetivamente o que é o medo? O medo é constituído por um estado emocional de agitação física ocasionado pela presença real ou pressentida de um perigo concreto. Pode acometer o ser humano para uma fuga, para dentro de si ou para fora de si. O medo é uma reação de alerta e, em até certo nível, importante para a sobrevivência, mas na maioria das vezes pode tornar-se paralisante. Quando o nosso organismo reage de forma exagerada ao medo, o estado de alerta que antes era benéfico ou ao indivíduo torna-se patológico, e é aí que entra todas as doenças desenvolvidas, muitas vezes por um medo pequeno, que só porque você não enfrentou e não resolveu se tornou grande e te domina. O medo se torna patológico em alguns casos, quando o organismo reage de forma exagerada, fazendo com que o estado de alerta se torne fobia. A fobia se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. Sabe qual o maior problema disso? O prejuízo social, emocional e familiar em que essa pessoa se coloca. O medo nunca será bom para você, mas em alguns momentos poderá definhar seu corpo até a morte. Algumas pessoas dizem que eu sou insensível por não sentir medo de absolutamente nada. Se você não me conhece pessoalmente, você duvidará que eu não tenho medo de nada. Mas você que me conhece já experimentou ficar em alguma imersão ou treinamento mais profundo comigo? Você já venceu isso na sua mente ou até mesmo modelou para a sua própria vida. Ao menos
É isso que eu desejo que você tenha feito. O medo é uma reação emocional que está relacionada ao sistema límbico, uma das regiões mais primitivas do cérebro. O medo é mapeado no cérebro através de 5 processos. Entenda os processos do medo e como você pode interferir em cada um deles. Primeiro, tálamo. Recebe ruídos e sinais do VAC, olhos, ouvidos, boca e pele. A maior parte dos medos são ruídos e não sinais verdadeiros. Ruído é uma sensação, já o sinal é a informação completa. O tálamo não consegue processar nesse primeiro nível aquilo que é realmente real, do que foi constituído, imaginado por você. Por isso, podemos coordenar nossas reações e ter um primeiro reflexo de medo e dar um pulo imediato. E em seguida, reconsiderar e ver que não havia nenhum perigo. Analisar o que aconteceu e o que nos causou medo. Isso aqui, né, lembra quando você assiste um filme de ficção, de terror, né, só aquele ruído, aquele som ali já faz o seu coração disparar, né, você assusta com uma cena. Então é isso aqui. Segundo, córtex pré-frontal, sensorial. Nesta área cerebral existem as reguladoras do medo. As reações de medo resultam dos intercâmbios entre os dois hemisférios cerebrais e derivam da síntese entre a emoção de medo e a sua regulação. O córtex pré-frontal é responsável por interpretar as sensações sensoriais, emocionais e culturais, para formar planos de ação em situações de emergência. Terceiro campo, hipocampo. O hipocampo armazena e recupera as memórias anteriormente armazenadas, processa os estímulos e os compara. Quarto, amígdala. Esse nome ficou meio que eu até treinei antes, mas não está saindo. Amígdala. Decodifica as emoções, determina possíveis ameaças e armazena memória de medo. Uma vez acionada, a amígdala lança um primeiro alarme corporal sobre a forma de posição e tensão. Quinto, hipotálamo. Após ser avaliado o perigo e acionado o alarme pela amígdala, caso o sinal continue a ser disparado, são avaliadas diversas estruturas cerebrais próximas da amígdala, envolvidas no circuito do medo. A partir daí, o hipotálamo decide o que fazer, lutar ou fugir. Os níveis de intensidade de medo vão desde uma prudência e concentração, desconfiança, alarme e angústia, ansiedade, ao pânico e terror. Precisamos compreender também que o que não existe oprime mais do que aquilo que existe. Já pensou sobre isso? Aquilo que permanece na imaginação, ou seja, é criado por quem sofre, aprisiona justamente porque foi criado e desenvolvido no âmbito da imaginação. E por isso não pode fugir, pois seria necessário fugir de si mesmo, para conseguir livrar-se de suas ameaças. Uou! Isso é muito sério. Uma imaginação mal utilizada gera correntes mentais que aprisionam você e te impede de ser o que você nasceu para ser. Tudo isso por uma má gestão dos seus pensamentos e da sua imaginação. Você quer mudar isso? Hoje possuímos uma habilidade para não temer ou enfrentar um grande risco, ou ainda sentir pavor mesmo quando o perigo está apenas no âmbito da fantasia. Temos essas atitudes devido à complexidade do cérebro humano, que a princípio deveria melhorar o controle sobre o medo. Porém, desencadeia maiores riscos e disfunções.
O medo é uma emoção primária e provoca ansiedade, angústia, susto, pânico e terror. Então, a tarefa de hoje é lutar ou fugir. Liste 10 pontos que você tem fugido e em uma palavra escreva o que você fará para encarar essa situação. Liste 10 pontos que você tem fugido e em uma palavra escreva o que você fará para encarar essa situação. Por exemplo, eu estava fugindo de gravar isso, então eu me comprometi lendo os vídeos, ou lendo o livro, para que eu faça os vídeos todos os dias. Olha, toda vez que eu vou me preparar, a minha vontade é de fugir, é de não vir aqui fazer. Outro exemplo também, às vezes você quer fazer uma live, pelo menos uma vez por semana, eu também quero, e não faço. Por quê? O medo de começar, o medo de me comprometer e dar sequência. Então, essa tarefa é você fazer isso, listar 10 coisas que estão te impedindo de avançar para ir para o próximo nível e em uma palavra dizer o que você vai fazer para acabar com isso. Então, tamo junto. Amanhã eu volto com quais são os seus medos, capítulo Quais são os seus medos. Então, desejo para vocês um dia abençoado, um forte abraço. Hoje, 7 de setembro, dia da independência do nosso Brasil, e que nós sejamos verdadeiramente livres, independentes, emocionais. Essa é uma das maiores independências que nós podemos ter, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.